à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Em Cristo, o nosso Senhor. Em Cristo, o nosso Senhor. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Acusação. O véu rasgou, Acusação. o caminho Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Isso é sobre você. Isso é seu respeito. Aleluia. Aleluia. Depois o grupo de louvor volta. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 4. Segundo dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 4. Vou fazer uma leitura de uma história, vou explicar um pouco sobre o contexto dessa história para você, e quero que você então abra, deixe o seu coração aberto, porque o Senhor vai falar, vai continuar falando com você. Amém, queridos? Depois nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, vamos orar juntos. Sei que Deus vai fazer grandes coisas, os céus se abrirão sobre nós, em nome de Jesus. Segundo dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 4, a palavra diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai! O Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele?
Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, vou ler novamente. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Verso 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém, queridos? Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos precisar consultar, a gente vai precisar voltar a esse texto. Por que eu gosto muito, como se fosse pouco os profetas serem os profetas, eu gosto muito de olhar o ministério dos profetas, ler o que os profetas viveram e fizeram, a partir daquilo que nós vivemos nesses dias. De maneira assim, muito, pedindo todas as licenças possíveis, eu diria assim a você: nós vivemos dias como os dias de Elias e de Eliseu. Nós vivemos dias como dias de Elias e de Eliseu. Que dias são esses, lindas? São os dias de Elias e de Eliseu. São dias complexos para quem quer ser fiel ao Senhor. São dias em que muitos que supostamente, teoricamente, conhecem o Deus de Israel, estão na verdade com o seu coração dividido entre o Deus de Israel, entre o Senhor Jesus Cristo e os ídolos dessa era. Nós vivemos tempos de gente com o coração dividido. Uma vida que tem um trono para Deus, mas tem um trono para vários outros deuses. Nós vivemos dias de idolatria. Talvez não necessariamente aquela idolatria onde os ídolos são colocados em altares de pedra, de gesso, os ídolos têm uma cara, os ídolos... Não. Talvez não necessariamente essa idolatria. Mas uma idolatria tão demoníaca quanto essa. E o pior, uma idolatria muito mais sutil. Uma idolatria que nos dirige, que dirige o coração, que tenta dividir o coração do povo de Deus entre o Deus verdadeiro e ídolos invisíveis. Ídolos invisíveis, como por exemplo, fama, dinheiro, estabilidade, sucesso. Quantas pessoas, gente que conhece a Deus, gente que sabe o poder de Deus, dia e noite acaba sacrificando diante desses altares. Altares de ídolos secretos dentro do coração.
Nós vivemos dias como os dias de Elias e de Eliseu, em que as instituições que foram colocadas por Deus para fazer o bem, para serem justas, para defenderem a vida, muitas vezes acabam se comprometendo com o mal. Nos tempos de Elias e de Eliseu era assim. A idolatria estava sendo financiada pelo governo. Os reis, especialmente a partir de Acabe, estavam financiando o rei que deveria ter ao lado da sua cama, ao lado, aliás, vamos usar assim, da sua escrivaninha, para não falar do seu trono. Ele deveria ter consigo uma cópia da lei do Senhor, para que ele nunca se esquecesse da lei do Senhor, nunca se esquecesse dos preceitos de Deus. O rei agora está financiando a idolatria. Ele está usando o dinheiro que Deus dá para o povo para construir altares para outros deuses. Esses são os dias de Elias e de Eliseu. Esses são os nossos dias. Dias muitas vezes em que o fiel a Deus, o homem e a mulher que temem a Deus, em determinados momentos para e diz assim: para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que será dos meus filhos, Senhor, nessa geração? Se no meu tempo já está assim, Senhor, o que será dos meus filhos? Dias que deixa muitas vezes o coração do homem e da mulher de Deus atribulado. Mas são nesses dias, igreja, presta atenção, são nesses dias de pecado escancarado, dias de idolatria escancarada, dias de pessoas e instituições que deveriam promover o bem, estarem promovendo a idolatria ou o pecado. São exatamente nesses dias, nesse contexto de densas trevas morais e de densas trevas espirituais, que Deus olha para a terra, e olhando para a terra Ele procura homens e mulheres que Ele possa levantar nessa geração, assim como Ele levantou Elias e Eliseu e tantos outros homens e mulheres de Deus, para resplandecerem, como diz a palavra de Deus, resplandecerem como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrompida. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a igreja do Senhor Jesus olha a imoralidade, quando a igreja do Senhor Jesus olha a banalização da família, do casamento, quando a igreja do Senhor Jesus olha o pecado sendo financiado pelo governo, a idolatria sendo financiada por quem deveria promover o reino de Deus, quando a igreja olha para isso, a igreja, por um lado, ela fica angustiada e fica preocupada, mas por outro lado também ela pode dizer assim: então vai ser nesses dias, serão nesses dias que Deus vai levantar os fiéis. É no meio das trevas que Deus levanta com unção e com autoridade o seu remanescente fiel, querido. É no meio desses dias que muitas pessoas estão banalizando o evangelho, comercializando a palavra de Deus, mercadejando, modificando ou tentando modificar o evangelho de Jesus para encherem as suas igrejas. É nesses dias que as pessoas estão proporcionando uma adoração, não que converte o coração do adorador, mas uma adoração assim que pinta um Deus de pelúcia, um Deus fofes, um Deus de pelúcia, um Deus mansinho, que você não precisa assim viver do jeito que Ele quer, basta você cantar para Ele que está bom. É nesses dias, preste atenção, é nesses dias de corrupção moral que Deus quer levantar o seu remanescente fiel, os homens e as mulheres cujo coração só tem espaço para um trono, cujo coração só tem espaço para um Deus, cuja vida está rendida, cujo coração está quebrantado. É em dias de idolatria que Deus libera uma unção específica sobre os adoradores do Deus verdadeiro. Entende o que eu estou te dizendo? Por isso que nós, como igreja, precisamos assim estar de coração aberto para nós vivermos esses dias que a gente precisa aprender a se mover de acordo com o céu. E se eu tivesse que dizer assim: Linderson, o que aconteceu aqui? Aqui, eu diria para você, aqui
Deus levantou um homem para se mover de acordo com o céu. E preste atenção. Nesses dias em que quando nós olhamos para a terra, a gente vê corrupção, o nosso olhar deve necessariamente, como igreja, se direcionar para o céu. E é sobre isso que eu quero falar com você. Essas posturas de um homem movido pelo céu, que são as posturas que nós poderíamos falar de uma pessoa que se move profeticamente. Essa palavra profético está sendo tão banalizada, não é verdade? Ai, Wagner, eu profetizo uma bênção na sua vida. Para, cara, que história é essa? O caminho da profecia não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, quando eu digo que eu quero viver profeticamente nessa terra, não é que eu vou viver aqui nessa terra dando ordem para o céu. É que eu vou viver nessa terra de acordo com a cultura do céu. O movimento profético não é um movimento da terra para baixo. A palavra profética não é uma palavra liberada da terra para que o céu cumpra. A palavra profética é uma palavra liberada no céu, que alcança a terra, e que o céu cumpre a palavra que foi liberada, não porque essa palavra veio da boca do A, do B ou do C, mas porque essa palavra veio direto do coração de Deus. E porque ela veio do coração de Deus, o próprio Deus está comprometido em cumpri-la. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente precisa viver de acordo com o céu. A gente precisa disso. Porque esses são dias de Elias e de Eliseu. E aí, quais são os movimentos da vida de Eliseu? O que Eliseu, nesse fato, nesse momento, como que Eliseu se porta? O que eu posso extrair da vida de Eliseu para a minha vida como igreja nesses dias? Vamos entender o que está acontecendo aqui? O reino está dividido. Aquele povo que era para ser um povo só, se dividiu em dois reinos. Reino do norte e reino do sul. Judá e Israel. E esses reinos, cada um deles passa pelas suas crises, o povo se corrompe. E naquela época, haviam muitos pequenos reinos ao redor de Judá e Israel. Pequenos reinos. E eles faziam muitos acordos. Então perceba, eu vou manter um acordo de pagar um imposto ou pagar uma taxa todo mês para o país vizinho, para que eu possa viver em paz com o país vizinho. Porque pagar essa taxa, pagar esse imposto é uma prova que tenho de que esse país não vai se levantar contra mim. Não vamos ter guerra, não vamos ter problema. E aí então, os reis pagavam essas taxas e faziam essas trocas e enviavam esses grandes presentes, enfim. E aí chega um tempo que um dos reis, depois da morte do rei Acabe, um dos reis que estavam em volta do povo de Israel, decide parar de pagar esse imposto. Isso queria dizer o quê? As nossas relações de amizade estão cortadas. A qualquer momento nós podemos entrar em guerra. A qualquer momento nós podemos entrar em guerra. E aí nesse momento, o rei de Israel, Jorão era filho de Acabe. Acabe, aquele marido de Jezabel, aquela Jezabel, lembra daquela? Acabe morre, o seu filho Acasias assume o reino. Acasias morre, mas ele não tem filho. E aí o irmão do Acasias assume o reino no lugar dele. Mas ele também era filho de Acabe. E aí o Jorão fica preocupado e diz assim: ô Josafá, que era o reino de Judá, o rei de Judá. Ô Josafá, vamos fazer o seguinte, nós precisamos nos precaver, porque o rei de Moabe parou de pagar imposto. Significa que a qualquer momento ele vai nos atacar e a gente tem que unir forças. A gente tem que se unir, tem que estar unido. Então vamos lá. E aí o rei Josafá diz para ele: não, vamos nessa, cara. Estamos juntos, somos sócios nesse negócio. Vamos atacar ele antes que ele nos ataque. Vamos nos preparar para essa guerra. Tá, e por qual caminho a gente vai passar? Vamos passar pelo deserto de Edom. É o caminho mais óbvio. Então tudo bem, junta o seu povo, junta o meu povo, seu exército, meu exército, e vamos embora. E aí passa pelo caminho e ainda junta o rei de Edom ainda. Então saem esses 3 reis com essas 3 tropas para derrotar um inimigo. O rei de Moabe.
sair esses 3 reis com essas 3 tropas. Vamos lá, os 3, estamos juntos, é nós, vamos embora. Partiu, partiu guerra. Partiu guerra. E eles foram. O grande problema é que 7 dias depois que eles estão marchando, acaba a água, acaba a provisão. Eles estão cruzando uma região de deserto. Eles precisam de água, porque senão, olha o problema, eles haviam deixado os seus reinos vulneráveis. Se os exércitos morrem no caminho, o que acontece? Aí é que o inimigo vem e toma tudo mesmo. Só que agora, ao invés de destruir, ao invés de tomar o reino de Israel, o inimigo tomaria o reino de Israel, o reino de Judá e o reino de Edom. Eles ficam desesperados. Poxa vida, o Jorão vai dizer, poxa vida, eu achei que a gente estava indo aí para derrotar um inimigo do povo de Deus, porque os moabitas são inimigos antigos do povo de Deus. Poxa vida, eu achei que Deus estava nesse negócio com a gente, e agora Deus trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. A crise se abateu. A crise se abateu. Tem muito projeto que a gente vai empreender e que a gente acredita, não, esse negócio é de Deus, esse negócio é de Deus. E às vezes acaba que mesmo o negócio sendo de Deus, a crise se abate. Abre parênteses. O fato de você estar debaixo de uma palavra de Deus não é nenhuma garantia de que você vai percorrer um caminho fácil. A palavra de Deus é a garantia apenas de que você chegará ao final do caminho. Apenas isso. Amém, igreja? A palavra de Deus só é garantia de que você chegará ao final do caminho. O meio do caminho, meu filho, não tem garantia de que você vai ficar calmo, sereno e tranquilo, como diz aquela canção antiga. A garantia que Deus te deu é, vamos para o outro lado. Lembra os discípulos? Passemos para a outra margem. No meio na jornada tem lá uma tempestade esperando. Pô, tinha uma palavra. Tinha uma palavra. E eles vão, e aí alguém diz, o Jorão diz, poxa vida, a gente vai morrer aqui. E aí o Josafá se levanta e diz, tem algum profeta nessa terra? Vocês têm algum profeta aqui no Reino do Norte? Vocês têm algum profeta que vocês... Tem um profeta. Tem um profeta. Quem é o profeta? O Eliseu. Então pronto, vamos chamar o Eliseu. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, em nome de Jesus, se prepare para ser acionado para resolver o problema dos outros. Eu vou dizer de novo. Vou dizer de novo, porque esse negócio que é complicado a gente dizer amém. Se você quer andar nessa terra de acordo com o céu, você quer andar como um profeta, uma profetisa do Senhor nessa terra, quer dizer uma coisa para você. E é o que a Bíblia está mostrando para mim. Se prepare, filho. Gente cheia de problema vai procurar você. O profeta tem imã para problema. Um homem cheio de Deus tem imã, ele atrai gente que está atribulada. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela atrai, não é que ela atrai, o próprio Deus coloca no caminho dos seus profetas, pessoas que têm problemas que só o céu é capaz de resolver. Os problemas de angústia, de solidão, de desespero das pessoas ao nosso redor, não são problemas que podem ser resolvidos com os remédios da terra. A angústia dos nossos dias, o problema dessa nação, o problema do Brasil, não pode ser resolvido com uma solução da terra. A terra não dá conta de resolver os problemas da terra. A terra precisa ser chacoalhada com a solução que vem do céu. E Deus está disposto a usar a mim e a você, a nos usar como a The New Life, a nos usar como igreja do Senhor, para sermos um ponto de contato, um meio de conexão entre os problemas da terra e a solução que vem do
do céu. Quantos aqui querem ser um instrumento do céu? Então se prepare, quando aparecer alguém com problema no seu caminho, você fala, lembrei, lembrei, e agora? E agora você tem que seguir os passos de Eliseu. Sabe, gente, às vezes a gente fica assim como igreja, tentando se distanciar dos problemas e tal. Querido, em nome de Jesus, tem um pastor chamado Ziel Machado, ele diz assim, se você for fiel no pouco problema, Deus te colocará para resolver muito problema. E deixa eu dizer para você, qual que é o nosso chamado nessa terra? Resolver problema. Resolver problema. Se nós nessa terra não servirmos para trazer esperança ao aflito, cura ao enfermo, libertação ao cativo, salvação ao perdido, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? Vai ficar chato. Vai ficar chato. Vai ficar chato. Ora, se um ator estuda para ser ator e nunca atua, ele fica entediado. Se a igreja, que é chamada por Deus para impactar, para salgar, para evangelizar, para alcançar os perdidos, para libertar os cativos, se essa igreja não se move na direção se desloca na direção de quem precisa, fica chato. Fica chato. Entende? E vou dizer uma coisa para você, não tem nada mais triste do que um crente chato. Olha aí, ó. Tá vendo? Começa a falar, eles começam a se incomodar. Chama um profeta. Nós vamos ver esses tempos, gente, cada vez mais. As pessoas vão procurar cada vez menos as instituições. Se uma pessoa está desesperada passando na rua agora, ela vai procurar a AD New Life. O que é a AD New Life? Um número, uma placa, uma logomarca. Um número, uma placa e uma logomarca resolve? Não. Ninguém vai entrar por essas portas procurando um banco legal para sentar. Embora tenha um banco legal para sentar. O desesperado entra por essas portas procurando o quê? Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher que conhece o céu. Um homem e uma mulher cujo coração é impelido na terra, mas pelos movimentos do céu. Entende isso? Então é problema, porque quando a gente ora, Senhor, usa a nossa igreja para salvar, nós estamos falando conosco mesmo, Senhor, é com a gente, é comigo, o negócio é comigo. E aí então Eliseu tem posicionamentos, que são posicionamentos que todo homem e toda mulher que quer se mover na terra, de acordo com o céu, para trazer a solução do céu para os problemas da terra, tem que adotar. E a primeira das atitudes de Eliseu, aqui foi deixar muito claro para todo mundo de que lado ele estava. Eliseu, a primeira coisa que o Eliseu fez, quero deixar claro aqui de que lado eu estou, tá? O Jorão, ele chega, e o Jorão fala, ai Eliseu, que bênção que você chegou, Eliseu, o que foi? Não, porque Deus trouxe a gente aqui, olha agora o problema que a gente tem, nós vamos todo mundo morrer, a vaca foi pro brejo, Eliseu. E aí o Eliseu vira pro Jorão e fala assim, Jorão, eu quero dizer uma coisa para você, de cara, eu não estou aqui por tua causa não, eu estou aqui, se não fosse o Josafá, eu nem estava aqui te ouvindo, tá cara? Eu quero só dizer para você que eu não tenho nenhuma aliança e nenhuma parceria com o sistema que você representa. Jorão era filho de Acabe. Acabe representava um sistema que matava profeta. Um sistema que financiava a idolatria. E aí agora Eliseu chega e fala assim, estou só nesse negócio aqui por respeito a Josafá. Posicionamento. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer, porque quanto mais a gente se aproximar da volta de Jesus, mais estreito o muro vai ficando. Nós estamos vivendo dias
em que Deus está lançando luz. Luz. E quando eu digo que Deus está lançando luz, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que à medida que o Evangelho vai sendo pregado, à medida que nós estamos nos antecipando à volta de Jesus, aquele que é sujo, a sua sujeira vai ficando cada vez mais ressaltada, como diz Apocalipse 22. O último capítulo da Bíblia termina, aliás, a Bíblia termina, o último capítulo de Apocalipse vai dizendo assim, olha, são as recomendações finais. As últimas coisas que o Senhor está falando dentro da Bíblia Sagrada, está dizendo, olha, que o sujo se suje ainda mais. Aquele que é sujo, que ele se suje ainda mais. Aquele que é santo, que ele se santifique ainda mais. Nós estamos vivendo dias que vai ficar cada vez mais claro, cada vez mais nítido, quem é do céu e quem é da terra, quem serve aos ídolos e quem serve de verdade ao Deus de Israel. Então, posicionamento. O fogo do Espírito Santo não é para animar a gente. Lembra o que o João Batista disse? Não posso ficar abrindo muito. O pessoal veio, os hipócritas, os religiosos, vinham também para ser batizados por João Batista. Só que eles estavam arrependidos de verdade? Não, era só fingimento. Aí João Batista diz assim, olha só, eu batizo com água para arrependimento. Mas vem um aí após mim, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E vou dizer uma coisa para vocês, o machado dele, ele tem nas suas mãos. Quando o fogo vem, aquilo que é palha queima, e só fica aquilo que tem que ser guardado no celeiro. O batismo de fogo que Jesus vai trazer nos nossos dias, vai ser um batismo para revelar aquilo que é palha, para queimar no nosso coração aquilo que é palha, para queimar na igreja aquilo que é palha, aquilo que é nada, aquilo que é besteira, aquilo que é religiosidade, aquilo que é perda de tempo, aquilo que é doutrina de homens. O batismo de fogo vem para queimar tudo aquilo que não tem a ver com a natureza do próprio Espírito. Então a gente tem que se definir. Eliseu fez isso. Cara, é o seguinte, quero nem conversa com o seu sistema. Não tem comunhão entre nós. Ponto. E aí o segundo passo, o segundo caminho de Eliseu. O segundo caminho de Eliseu é que Eliseu, quando todo mundo se cala, tá bom. Eu, se fosse Josafá, chegava pro Jorão, fica quieto aí, cara. Tu é louco, cara. O problema é que fica quieto, o homem não quer conversar contigo, cara. Fica quieto aí, senta aí. Deixa ele. Se eu fosse o Josafá. Aí o que acontece? Um silêncio. Depois que Eliseu dá uma bronca no Jorão, coloca ele no lugar dele. Aí o Eliseu vai falar agora. Aí tem um segundo movimento dos homens e mulheres direcionados pelo céu. Eliseu foge do óbvio. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho formação em geografia e meio ambiente. Em geografia. Eu sou um geógrafo de formação. Se eu estivesse lá, eu diria assim, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar na internet. Pega uma carta meteorológica, vamos ver como é que está a questão da chuva, porque o problema é água. Então vamos ver como é que está a questão meteorológica. Vamos chamar uma empresa para fazer uma sondagem do subsolo. Ok? E vamos ver se tem uma água, um lençol freático, alguma coisa passando aqui. Vamos ver se dá para a gente começar a cavar poços. Chama aí o pessoal que entende do clima, chama um climatologista, um meteorologista. Chama, sei lá, chama um engenheiro para a gente construir uma barragem. Chama, sei lá, alguém que tem recurso técnico para isso. Ou seja, se eu estivesse lá, eu tentaria resolver os problemas da terra com uma solução da terra. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Ah, o Erli brigou comigo. Qual que é a minha primeira... E não está errado até eu chegar para o Erli, tentar me reconciliar com o Erli.
Mas às vezes, o motivo pelo qual o Erli brigou comigo é um motivo que eu tenho que resolver ele primeiro, orando. Erli, o que foi? Nada, não quero falar com você. Erli, o que foi? Senhor, aí eu vou orar. Eu vou buscar no céu. Senhor, me dá um discernimento para conversar com o Erli. O que aconteceu, Senhor? Me faz lembrar onde eu pisei na bola com ele. Fugir do óbvio. Escuta, se você está tentando ser feliz há anos, a partir dos mesmos recursos, e você não consegue, você vai continuar tentando usar os mesmos recursos, cara? Você vai tentar ser feliz assistindo um monte de televisão, um monte de cinema, um monte daquilo tudo lá. Aí toda vez que você termina de assistir aquela série, você passa lá horas tentando assistir aquela série. Quando você termina, você está como? Entediado. Eu me lembro. Eu sou da época que a gente alugava filme. Lembra dessa época, gente? Que a gente ia à locadora alugar filme. Sexta-feira era um inferno, a locadora cheia assim de gente. E eu alugava 5 filmes, assistia. E como eu terminava? Entediado. Porque a minha alma não precisava de filme. Minha alma precisava de uma coisa, não, nenhum problema com o filme, dependendo do filme. Mas a minha alma precisava de coisas maiores e mais intensas. Então, o que Eliseu faz? Eliseu, ao invés de pedir um engenheiro, sei lá o que, alguém que entende subsolo, ele diz assim: traga-me um tangedor. De novo, eu gosto de pensar assim, se fosse eu que estivesse lá, ia dizer assim: o homem ficou doido. Porque nós estamos caminhando na direção de um deserto, a água acabou. Ele já deu uma bronca no rei de Israel, e agora ele me pede, quer fazer um culto aqui, me pede um tangedor, ele pede um arpista, vamos usar a linguagem, chama o Juninho. Já pensou a seguinte questão? Está tendo briga aqui na The New Life. O pastor Silvio brigou com o Erli, porque o Erli estava falando mal do Shiva, que por sua vez envolveu o Wagner. E aí o Wagner, a irmã Marli, quis comprar a briga, e a irmã Marli pôs a culpa na Milma, que olhou, ligou para a Denise, deu um desaforo para a Denise, que chegou chorando para mim, que fiquei chorando também. Aquele caos. Aí imagina que o pastor Eliseu fala assim: gente, alguém, pastor, todo mundo ligando para o pastor Eliseu, pastor. Aí o pastor fala assim: chama o pessoal do louvor da igreja. E pronto, o pastor vai começar resolvendo pelo louvor. É isso mesmo, pastor, tem que começar pelo altar. Aí o pastor vira e diz assim: não, é muita encrenca para um homem só resolver. Vamos fazer um culto aqui. Porque eu não vou procurar na terra uma solução que só pode vir do céu. Vamos fazer um culto, chama os ministros de louvor. Vamos construir uma atmosfera de adoração. Vamos usar os recursos que Deus nos deu para a gente adorar a Ele, para a gente tributar a Ele o louvor. Porque quando a gente faz isso, quando a gente converte as coisas da terra e dedica as coisas, os recursos que Deus nos deu, de volta ao Senhor, o nome disso é adoração. Adoração é sua intencionalidade em reverter para o céu aquilo que o céu deu para você aqui na terra. Então Deus nos deu música, Deus nos deu instrumentos musicais e ministros, talento, gente de Deus, gente bacana. Então vamos devolver isso ao Senhor. Olha, não quero conversar sobre o seu problema agora, porque agora eu preciso ouvir o céu. Chega de reclamação, porque agora eu preciso ouvir o céu. O céu vai se romper. E aí o texto diz no verso 15: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Você não sabe o impacto na terra
nos problemas da terra que alguns minutos de intimidade com Deus tem. Alguns minutos de intimidade com o Senhor. Alguns minutos de intensidade, intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente faz tanta força. Às vezes nós, como igreja, como a The New Life, a gente faz tanta força, a gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto. É só uma igreja de pessoas tão dedicadas ao reino de Deus. Basta você ver o movimento que acontece durante a semana aqui, de gente chegando, gente cozinhando, gente indo, gente voltando, gente indo visitar, gente orando, gente de manhã cedo, gente de madrugada, orando, vindo, buscando, andando para lá e para cá e fazendo o melhor. Isso é bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós como igreja, nós precisamos redescobrir o poder que a adoração, a intimidade, o louvor, os momentos de derramar do Espírito Santo tem. Porque existem muitas coisas que Deus quer que nós façamos como igreja, que muito embora a gente vai ter que colocar a força do nosso braço, nós não resolveremos com a força do nosso braço. Tem coisa que eu prego, que o pastor Eliseu e os outros pastores aqui vão pregar para você, e que tem gente aqui que precisa, e que eu sei que o meu argumento não é suficiente para mudar. Então o que eu preciso fazer é, Senhor, que enquanto eu pregue, que enquanto os meninos ministram louvor, que haja uma ministração específica, que haja uma ministração pontual da tua palavra em cada coração, que haja um romper no coração endurecido, que haja libertação na mente cativa, que haja cura no corpo enfermo. Por quê? Porque eu sou muito limitado como pregador, e eu preciso contar, e é por isso que nós investimos, é por isso que nós dizemos a você: adore ao Senhor, mantenha-se conectado com o Senhor, cante conosco, preste atenção nesse texto bíblico. A gente não faz isso porque a gente acha legal, a gente faz isso como igreja, como liderança, porque a gente sabe que uma atmosfera de adoração, um lugar, um ambiente conectado com o céu, é um ambiente em que a palavra de Deus vem, e que a vontade de Deus vem. Em nome de Jesus, que o seu coração se mantenha conectado com o Senhor, que o seu coração se mantenha rendido. Isso é bom demais. Quer te mostrar como que isso é precioso para Deus. Sabe? Precioso para Deus quando um adorador se inclina para o céu. Demais. Eu gosto de uma imagem bíblica, que eu vou agora lá para Israel, lá quando o povo de Israel estava lá no deserto. Quando Deus manda Moisés erigir aquele tabernáculo, levantar um tabernáculo. Você entrava no tabernáculo, que era uma tenda. Havia um altar, uma espécie de churrasqueira grande, onde as pessoas sacrificavam os animais para Deus. E o pastor Daniel riu de mim, mas é a imagem que eu tenho, pastor Daniel. As pessoas iam ali, sacrificavam os animais e colocavam ali para queimar. Depois daquela churrasqueira grande do altar, de bronze, tinha uma bacia, uma pia, uma bacia com água, que o sacerdote deveria se lavar suas mãos. E aí depois tinha o lugar santo, e lá no lugar santo, lá dentro do lugar santo, tinha um lugar santíssimo, o santo dos santos. E era tão interessante porque dentro do lugar santo tinha um outro altar. Um altar não mais de bronze, um altar menorzinho, de ouro. E que nesse altar não queimava carne sacrificada a Deus, queimava incenso, umas pedrinhas cheirosas, feitas com essências especialíssimas, caríssimas. Então você consegue imaginar o contraste? Entra comigo agora no tabernáculo e sente o cheiro do altar do sacrifício. Sangue, animal berrando, sacerdote com a mão suja de sangue, aquela coisa queimando, aquele fumação, aquela carne queimada.
Agora vamos comigo, peça licença, e vem comigo para o lugar santo. Altar de ouro, segundo altar. Incenso. Sente o cheiro. Especiarias. Especiarias exclusivas. A receita do incenso que era usado no tabernáculo não poderia ser usada em lugar nenhum. O cara é muito rico, aí ele comprava incenso para perfumar a casa dele. Ele dizia, hoje eu quero ter um namoro especial com a minha esposa, eu vou colocar um incenso para perfumar o nosso quarto. Se ele usasse a mesma receita, mesmo incenso lá de dentro, ele morria, porque aquilo era santo, consagrado. Aí você diz assim, Linderson, Deus gostava daquela fumaça? O texto mostra que aquilo era um cheiro suave ao Senhor, mas eu quero te explicar, porque o símbolo do incenso vai passeando pela Bíblia Sagrada, e aí nós chegamos já dos Salmos. Muito tempo depois, o salmista diz assim, Senhor, a ti eu clamo, apressa em te acudir, seja as minhas orações, suba a tua presença a minha oração como um incenso. Aí a gente vê o texto avançando, chegamos lá, por exemplo, no livro de Lucas. O livro de Lucas, quando vai falar que o pai de João Batista foi lá dentro, ofereceu um incenso, o povo estava do lado de fora, orando. Aí a gente vai avançando, chega lá no livro de Apocalipse, o que o livro de Apocalipse diz? Então vi no meio dos tronos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por da terra. Veio e tomou o livro da mão direita que ele estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu me apropriar desse símbolo. Sabe, quando um homem e uma mulher de Deus para o que está fazendo e vai inclinar e buscar uma solução do céu, saiba que Deus não fica perturbado, Deus não fica incomodado. Aquilo é aroma agradável ao Senhor, e o Senhor se agrada quando da terra o céu é provocado a operar um milagre. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada, cheira bem as narinas dele. Nós precisamos aprender a interferir com a adoração. Tem gente que acha que adorar, você está sofrendo, adora o Senhor, parece, pela maneira como as pessoas colocam, parece que é um escapismo. Quando você estiver diante de uma crise, seja sua, seja dos outros, você precisa, Senhor, eu decidi queimar incenso a Ti. Senhor, eu decidi liberar para o céu algo precioso ao Teu coração. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive o Senhor está no controle dessa crise. E eu sei que o Senhor permitiu essa crise, ó Deus, a tua providência permitiu essa crise, esse problema se instalar, porque o Senhor quer gerar algo em mim, o Senhor quer me levar a um novo lugar, o Senhor quer que eu aprenda algo novo em Ti. Então, Senhor, eu ainda que no meio dessa crise, dessa dor, dessa perda, dessa dúvida, ainda assim, Senhor, eu quero levantar ao Senhor um trono de adoração, e eu quero dizer que o Senhor é bom.
bom, e eu quero dizer que a sua misericórdia dura para sempre, e eu quero dizer ao Senhor que eu te amo, eu quero dizer, Senhor, que mesmo que dê tudo errado, eu sei que está dando tudo certo, eu sei, Senhor, que a minha mente é limitada, o meu coração é tão pequeno, e eu não consigo encontrar explicação para as coisas, mas nesse momento o meu coração escolhe descansar na tua provisão, na tua soberania. Intervenha com a adoração. Conecte. Entende o que eu quero dizer? Eu estou usando só metaforicamente. Conecte o ambiente onde você se encontra e faça com que o ambiente onde você se encontra, nesse ambiente, seja executada e cantada a mesma música que é cantada no céu. Porque quando a música do céu é cantada na terra, não tenha dúvidas, o céu alcança a terra. E o que é cantado na terra, no céu? No céu não é cantado assim, que vai dar tudo certo. No céu não é cantado que você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma e não fez outra igual. A música do céu, o ambiente do céu, tem uma letra muito fácil de decorar. Qual que é? Santo, 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 santo. Aí a gente diz assim, isso deve ser meio entediante, né? Imagina, santo, santo, santo. E aí aqueles seres viventes estão ali eternamente, santo, santo. Eles não ficam assim, às vezes como a gente fica aqui no propósito de 24 horas, orando, santo, santo, santo. Deixa eu ver quem vai me render, quem que é o próximo que vai me render, santo. Não. Eu acredito que desde o primeiro dia que aqueles seres viventes, aqueles anjos foram criados, no momento em que eles foram criados, ok? A mente de um anjo é muito maior que a sua. Eu acredito que no momento em que aqueles anjos foram criados, que ele foi criado, quando, digamos assim, vou usar essa analogia, quando aquele anjo que acabou de ser criado, que ele abriu o olho, que ele viu o trono de Deus, com aquela mente muito maior que a sua, com aquela mente muito mais aguçada para as grandezas eternas, aqueles anjos não foram obrigados a ficar adorando desde a eternidade, eles olharam aquilo e não tiveram outra alternativa a não ser curvar a sua mente grande, gigantesca, diante de uma sabedoria e de uma beleza infinita. Entende o que eu estou dizendo? Na adoração não tem tédio, na adoração não tem assim sono, a gente até dorme porque a gente é carnal, porque a gente tem um corpo limitado, mas eu quero dizer para você, que quando você promove na terra o mesmo repertório do céu, saiba disso em nome de Jesus, o céu invade a terra, e a palavra de Deus vem, e a intervenção de Deus vem, e a resposta de Deus vem. Então o que nós precisamos como igreja é trabalhar mais juntos para conectar os nossos ambientes aqui na terra com o ambiente no céu. A gente precisa cantar mais santo ao Senhor, louvado seja Deus, de eternidade em eternidade, cantar mais os atributos de Deus e aprendermos como igreja a termos o nosso coração aquecido. Vai ficar mais leve ser igreja, com o coração aquecido pela adoração. Aleluia! Vai ficar mais leve evangelizar, com o coração aquecido pela adoração. Vai ficar mais gostoso ainda ofertar, com o coração aquecido pelo som do céu. Entende? Vai ficar melhor ainda ser marido da Denise, se eu fizer do meu lar e do meu quarto um lugar em que Deus é glorificado na terra,
como Ele é glorificado no céu. Vai ficar mais de acordo com a vontade de Deus. E aí vem a resposta. Então Ele faz isso. Ele toca, o tangedor toca. E vem a resposta de Deus. E por isso que a gente precisa do ambiente de intimidade com Deus, para encontrar as respostas para os problemas da terra, porque a resposta que vem é complicada. Começa a cavar. Ele diz, começa a cavar. Começa a cavar. Abre covas e covas. Pode começar a cavar. Pode começar a se preparar. Porque Deus vai trazer água. Ai, legal, vai chover. Vai chover, vai chover. Não, não vai chover. Mas vai vir como? Vai vir caminhão-pipa? Não, nem caminhão-pipa. Vocês não vão ver chuva, nem vento e nem nuvem. Mas cava. 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 O ambiente da adoração e da intimidade com Deus é fundamental para a sua vida, porque Deus tem para você, como homem e mulher que quer andar como Elias e Eliseu andou, Deus tem para você aqui nessa terra uma vida que não é orientada pelo que você vê e pelo que você ouve. Entende? O profeta obedece, não precisa de prova. Esse negócio aí que está sendo ensinado em alguns lugares, que você tem que ficar bradando, que você tem que ficar fazendo prova, fazendo um teste. Coloca a fé em prova e coloca a fé em prática e faz uma prova com Deus. A fé robusta não vive fazendo prova com Deus. A fé robusta obedece. A fé ousada obedece. A fé forte obedece. A fé madura obedece. A fé madura não fica, eu quero, Senhor, se o Senhor mandou mesmo, e vamos lá. Cava, filho. Cava, filho. O ambiente da intimidade com Deus te prepara para fazer coisas nessa terra que só podem ser explicadas pela fé. Ô Noé, o que você está fazendo aí? Fazendo uma arca. Por quê? Porque vai acontecer isso. Mas sem nenhuma chuvinha, sem nenhum sinal. É por isso que a gente lê Hebreus 11 lá dizendo que pela fé nós entendemos que aquilo que se vê foi criado daquilo que não se vê. E que os grandes homens citados em Hebreus, Abel, Noé e companhia limitada, Abraão, eles andaram, tomaram decisões a partir do invisível. Querido, em nome de Jesus, sua vida está escondida no invisível. A sua família está escondida no invisível. A sua vida acontece no invisível. Eu não me lembro mais qual era o nome do grande pregador, mas toda vez que a gente quer falar um nome legal, assim, com medo de errar menos, a gente fala que é o Spurgeon, não é verdade? Quando a gente não quer errar, ou você fala que é um provérbio chinês, ou você fala que é o Charles Spurgeon, ok, gente? Então não tem problema. Alguém disse assim, olha, um grande pregador disse assim: pregar, ministrar, ser um pastor é uma pequena parte das minhas obrigações. Aí ele disse: o meu trabalho acontece de joelhos. Aquele grande pregador, Spurgeon, sabia que o sucesso do sermão dele estava garantido, era garantido de joelhos, em oração. Invisível, querido, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, nós como igreja, nós como a The New Life, a gente precisa começar a cavar, gente. Sabe, eu queria dar uma pá para cada um de vocês.
E eu queria que cada um de vocês, com uma pá na mão, dissesse assim: olha, eu vou me agregar ao pastor Eliseu e vou andar com o pastor Eliseu cavando, sabe? Cavando. Eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo assim grandes sinais, eu não estou vendo assim, mas eu vou começar a cavar, eu vou começar a me preparar, sabe? Em nome de Jesus. O que significa, por exemplo, você cavar? Significa, por exemplo, você que é pai, começar a falar com seus filhos assim, dizer para eles: filho, você já parou para pensar que um dia nós podemos estar orando por você e enviar você para o campo missionário, meu filho? Entende, meu filho? Você já parou para pensar na possibilidade de Deus não ter uma universidade nessa terra para você, meu filho? Hein, filho, você já pensou em servir a Deus? Você já pensou em ser um missionário? Ô filho, por que você acha que você sabe falar inglês tão bem aqui, filho? Por que você acha... Nem você acha que foi à toa que o papai que Deus te trouxe para cá, filho? Então comece a cavar poços. Ah, pastor, mas eu não sei se Deus tem um chamado para meu filho. Cava os poços e deixa que Deus vai cuidar do resto. Cave poços enquanto você ora. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor vai nos usar como a The New Life para resgatar gente que a gente nem imaginou que existia na face da terra. O Senhor vai nos usar como a The New Life para alcançar nações que a gente nem sabe dizer o nome direito. O Senhor vai nos usar como a The New Life para acessar pessoas que são inatingíveis aos nossos olhos. Então eu já te agradeço por essas pessoas. Eu já estou me preparando, Senhor. Eu já estou cavando poços, porque eu creio que ainda que eu não veja chuva, que eu não sinta o vento, aquele cheirinho de pré-chuva, de chuva chegando, ainda que eu não veja isso, Senhor, eu verei os poços cheios. Essa geração carece desesperadamente de homens e mulheres que se movem de acordo com o céu e que querem fluir a partir do que o céu está dizendo. Cave poços. Deixa eu orar por você. Fique de pé. Fique de pé.